Saúde, irmãos, com Pai do Senhor, amém? Amém. Oh, glória, é motivo de grande alegria, irmãos, nesta noite, estarmos na casa do Senhor. Primeiro, pela presença do Senhor em nossas vidas, por ter nos escolhido. E segunda, por ser uma data tão especial para meus amados irmãos, para o meu esposo. Eu quero aqui deixar os meus parabéns uma vez mais para a pastora Miriam. Já mandei de manhã por mensagem, já falei hoje, eu quero falar aqui de novo, que é uma pessoa que a gente aprendeu a amar, né? Que o Senhor continue, pastora, derramando graça sobre a tua vida, te dando sabedoria, te dando direção e amor pelas almas. Quando cuidamos da dor do outro, Deus cuida da nossa e nos coloca em lugares que a gente nem imagina que estaria. Então que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. A Laurinha, levita, que louva, adora, entra aqui nesse altar, não tem medo de estar no meio de adultos, mas está cantando e adorando para o Senhor. Que Deus continue, missionáriazinha, te abençoando em nome de Jesus. E quero desejar um feliz aniversário para o meu esposo, dizer que grande é o meu orgulho por este homem. Estamos juntos há 22 anos, é o 22º aniversário que nós passamos juntos. Em meio à luta, em meio ao deserto, mas o Senhor tem nos sustentado. E eu olho e eu me orgulho em ver o tanto que ele cresceu. E eu me orgulho, como eu me orgulho de sentar ali e olhar ele tocando essa bateria. Irmão, parece uma bobeira, mas como eu me sinto agraciada de ter um esposo que senta e toca neste lugar para o Senhor. É algo que toca o meu coração, porque eu vejo o empenho dele lá em casa, dia de domingo, dia que ele está em casa. Ele entra naquele quarto que eu brinco com ele, que é o estúdio que ele treina. E comprou uma bateriazinha de estudo e ele esquece da vida ali treinando, sabe para quê? Para fazer e entregar para Deus o teu melhor. Isso me alegra o coração de ver. Então, eu quero dizer que eu te amo. Eu quero dizer que Deus continua te abençoando, continua derramando sabedoria, te dando graça, que você continue esse cara calmo, manso, te abençoando dentro de casa, com a tua família, te dando mais paciência comigo. Não sou fácil, mas é assim mesmo, é uma balança, um tem que ser calmo, o outro é mais agitado. Mas eu te amo. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Irmãos, sem perca de tempo, rapidamente, prometo que vai ser rapidinho. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Aleluia. Vamos falar de novamente mais uma cura nessa noite. Aleluia, apenas o verso 2, que vai dizer assim: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Se o irmão pode sentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, estamos no início de um mês intitulado como Outubro Rosa, mês das mulheres, dedicado a cada uma de nós, com ensinamentos, nos mostrando como que temos que nos cuidar, como que temos que nos avaliar, como que temos que caminhar ao médico para estar a todo instante nos olhando de uma maneira diferente, nos cuidando de uma forma diferente. Porque Deus tem nos escolhido, somos templo do Espírito Santo e precisamos cuidar de fato e de verdade daquilo que o Senhor nos concedeu. Estamos diante de uma passagem a qual vai nos contar a história de um general, grande homem de guerra do país de Assíria, aquele país, aleluia, que todos nós conhecemos como um país de violência, um país de guerra, um país que entra em outros lugares e leva pessoas cativas, leva pessoas escravas, carrega para dentro do teu país como cativos. Aí nós vemos um versículo que a palavra que mais me chama a atenção é:
dentro da palavra menina. Mas, Farol, o que tu quer dizer com isso? Nós vamos ver um personagem que, se olharmos, vai passar um pouco despercebido. Mas o Senhor me chama a atenção para esta menina como alguém que morava em Israel, como alguém que tinha a tua vida estabelecida dentro de Israel. Ela morava dentro de uma família, ela tinha seu pai, ela tinha sua mãe, ela tinha suas convicções, ela tinha sua religião, era adoradora do Deus vivo. Mas um dia, este general entra e leva esta menina cativa para o teu país, tirando ela de dentro das tuas raízes, tirando ela de dentro dos seus costumes, levando ela para longe da tua família. Esta menina que nem nome tem, ela agora é uma escrava, ela é uma ajudadora da esposa de Naamã. Ela está dentro daquele lugar, ela está lavando, ela está cozinhando, ela está passando, ela está o tempo inteiro à disposição da tua senhora. Da porta para dentro é um mundo que somente Naamã e a esposa conhece. Porque este homem, ele era um general, era um homem forte, era um homem valente, era um guerreiro com as ferramentas de guerra em suas mãos. Mas da porta de casa para fora, porque da porta de casa para dentro, nós vamos ver que era um homem falido, que temia e estava lutando com medo da morte. Porque todos nós sabemos que naquela época a lepra não tinha cura. Aquele homem tirava e se desarmava, tirava as suas armaduras, tirava as suas vestes, e só se deparava com aquelas lepras, com aquelas chagas, que aquilo que ia consumindo e destruindo a todo instante um pouquinho mais. Ele está lutando lá fora, mas dentro de casa ele está guerreando com a morte. Dentro de casa ele já se vê um homem sem esperança, sem ter para onde ir ou para onde recorrer. Mas perceba que em toda dificuldade Deus tem um propósito já lançado. Aquela menina já estava longe de tudo, mas ela estava vendo o sofrimento do teu Senhor. Ela estava vendo, aleluia, o choro, a dor, aquelas chagas que coçava, aquelas chagas que machucava. E ela via que ela não tinha mais esperança. Ela se desprende de toda a dor que ela sentia por estar longe da tua nação. Ela esquece de todas as dores que ela tinha por estar longe da tua família, por estar longe da tua casa, por estar longe do templo da tua religião. Mas ela olha com um olhar de misericórdia. Ela olha com o amor que ela aprendeu em Cristo, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ela começa a orar, ela começa a olhar, ela começa a ver a situação daquele homem e ela se lembra de uma coisa. Agora ela chama a tua senhora e ela fala: olha, quem dera o meu Senhor estivesse em Samaria. Lá tem um profeta que ele curaria você. Irmãos, perceba que dentro da dor, dentro do cenário daquela menina, de abandono, de solidão, dentro de uma nação, morando com pessoas estranhas, ela se desprende de tudo. Mas ela vive o amor que Cristo até hoje ele nos ensina: amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ela lembra que em Samaria existe um profeta. Bastasse que ele estivesse presente e uma palavra daquele homem poderia curar Naamã. Ela profetiza algo para aquele homem, ela mostra o caminho das pedras, ela mostra a direção para Naamã. Acende agora um alerta para aquele homem. Peraí, eu ainda tenho esperança. Será que este homem pode mesmo? Será que Israel tem mesmo esse
esse Deus com tal poder? Será que existe? Será que eu vou ser curado? Será que eu posso ser limpo? Perceba que o Senhor começa a mover a situação. Perceba que já entra uma esperança, uma luz no fim desse túnel. E Ele começa a mover ao seu favor. Vai até o teu rei, pega cartas, caminha, vai até Israel, vai até Samaria. Vai passando por onde Deus queria que ele passasse, até chegar o profeta Eliseu. Até chegar aquele homem de Deus. Mas na nossa vida, muitas vezes queremos e esperamos algo de uma maneira, e não é como nós queremos, é como Deus quer. Aquele homem esperava que Eliseu chegasse diante dele, decretasse uma palavra e ele fosse curado. Na mesma hora a lepra se curaria. Mas aquele homem, na direção do Senhor, ele simplesmente manda o mensageiro e dá o recado. Vai e desce até o Jordão, mergulha 7 vezes naquelas águas e sairá curado desta lepra. Mas aquele homem era grande, aquele homem era general, era homem de guerra, acostumado com as suas armas. Como assim? É um rio sujo, é um rio imundo. Quem ele pensa que é para me mandar mergulhar naquele lugar? Já começa uma vez mais Deus trabalhar nessa história. Começa Deus trabalhar no orgulho de Naamã. Começa Deus trabalhar na soberba de Naamã, mostrando que ele não é melhor do que ninguém, que ele é um ser humano comum, disposto a estar doente por isso, por ser um ser humano comum. Começa Deus a trabalhar, começa Deus a quebrantar o brilho. Coisa triste é quando a gente se acha melhor que o outro. A gente se acha superior ao outro. A gente acha que não merece tal coisa, mas fulano merece. A soberba não é de Deus. A soberba, Deus não se agrada. E Deus começa a quebrar o orgulho e a soberba de Naamã. Precisava um tratamento primeiro de dentro. Nesta noite já foi falado a respeito de cura interior, de que Deus quer tratar, de que Deus quer fazer dentro de nós. Irmão, é na nossa aparência, não é nas nossas vestes, mas é dentro de nós que precisa acontecer a mudança. É dentro de nós que precisa acontecer a cura. Oh, glória! Agora Naamã começa a ser quebrado na solda. Tu não é melhor do que ninguém. Você não é melhor que os teus moços. Aí chega aquele, todo tímido, quietinho, se sentindo, sabe, menorzinho. Mas meu Senhor, deixa eu te falar algo. Se o profeta te pedisse algo maior, mais difícil, tu não ia fazer? Não pode tu fazer o que ele te mandou? Mergulhar 7 vezes e sair curado? Vai que acontece. Vai que você é realmente curado. Às vezes, irmãos, a gente está tão encegueirado numa situação. A gente tem tanta convicção de algo, que a gente está certo, que o nosso posicionamento é o correto, que não tem como nos abalar. E Deus está usando alguém pequenininho falando assim: ei, você precisa descer mais um pouquinho. Você precisa mergulhar mais um pouquinho. Você precisa deixar que eu tire esse orgulho daí. Porque eu não habito no orgulho. Eu não habito na soberba. Eu não posso trabalhar nesse meio, nessa imundice. Oh, glória! Naamã, escuta a voz do teu servo. Não custa tentar. Naamã, arranca suas, sei lá, couraça, suas roupas de guerra,
aqueles troços pesados, e entra, eu acredito que ainda incrédulo com o que ia acontecer. Entra naquele rio podre, imundo, e pensa, eu vou mergulhar a primeira vez. E ele mergulha a primeira vez e sai sujo, doente ainda. A ordem foram 7 mergulhos. Muitas vezes encontramos de Deus, aleluia, uma ordem, e nós queremos dar um jeitinho para a ordem do Senhor. Mergulha 7 vezes, mas eu quero o meu milagre é no primeiro mergulho. Eu quero o meu milagre é no segundo mergulho. E Deus está falando, cala a boquinha, mergulha 7 vezes. É no 7º mergulho que eu vou te curar. É no 7º mergulho que vai sair toda impureza, toda imundície, tudo que impede, aleluia, do Senhor operar. Oh, glória! O inimigo tenta lançar sugestões que Deus não te vê, que Deus não fala, que Deus não te quer, que Deus não te escolheu. Mas nesta noite o Senhor está dizendo, mergulha 7 vezes, porque eu quero te curar. Eu não sei do que é que você precisa ser curado nesta noite. Eu não sei se você carrega dentro de você traumas de infância, rejeições de alguém, palavras que te machucaram. Eu não sei pelo que você está passando, mas mergulha 7 vezes, porque a água da vida está neste lugar. Independente de quantidade, independente, aleluia, de quantas glórias está rolando aqui ou ali, a água da vida está neste lugar. Se você beber na água da vida, jamais terá sede. Se você se deixar mergulhar, você será como aquela mulher que o Senhor rodou e encontrou sozinha naquele poço. E ela saiu dali sarada, ela saiu dali transformada, ela saiu dali mudada e pregando a palavra do Senhor para quem precisava ouvir naquele lugar, dentro daquele municípiozinho, digamos assim. Não sei pelo que você está passando, não sei. Eu andei muito ferida e magoada. Quantas lágrimas eu derramei por conta do meu filho, que como sem explicação alguma simplesmente mandou mensagem. E é duro para um pai e para uma mãe que fez tudo o que podia e no mês anterior pagou formatura, pagou fotos, fez festa, lembrancinha de 18 anos, e agora ele simplesmente manda uma mensagem e diz assim: não quero mais morar com vocês, vou ficar por aqui mesmo. Já tem 18 anos, não posso mais obrigar a estar comigo. Doeu. Eu acho que o pastor Luan, o pastor Emiliano passou no processo de oração pela minha vida, porque, irmãos, eu esfriei tanto na minha fé. Mesmo Deus não tendo culpa de nada, a gente é ser humano e a dor nos abate. A dor nos fere de uma forma que muitas vezes é difícil tomar a posição que Deus nos quer, em pé, com as armas postas para a luta, para a guerra. Mas eu chorei tanto, eu ia dormir chorando, eu ia trabalhar chorando, eu lembrava do nome do Guilherme, e eu chorava, e eu falei: Senhor, eu não vou conseguir. E eu fui buscar em oração: Senhor, eu preciso orar pela vida do meu filho, para que não crie dentro de mim raiz
raiz de amargura contra a vida dele, para que não crie dentro de mim um sentimento de rancor que eu não possa mais liberar esse perdão. E eu fui para a oração, mesmo caquinho, mesmo quebrada. Eu fui para a oração, fui para o jejum, e eu jejuava 3 vezes por semana, eu jejuava, eu orava todo dia, buscava, Senhor, limpa o meu coração, não deixa, não deixa. Nunca mais eu vi meu filho, desde de fevereiro. Semana passada eu estava muito chorosa de novo, e eu lembrava dele e eu chorava. Mas, Senhor, eu estou com uma saudade do meu filho. Mas o sentimento de revolta que eu tinha, de injustiça que eu sentia, o Senhor ele foi tratando durante essas orações. Aqui é o testemunho de uma mãe. Todas nós que somos mães, nós sabemos como dói. É um ponto fraco a nossos filhos. É um ponto fraco, é quando mexe, pode ter 50 anos, mexeu, vai doer. E eu orando, e Deus foi tratando, Deus foi limpando. Essa semana eu mandei uma mensagem para ele, porque eu estava dura. Não manda mensagem, eu também não mando. Não quer saber de mim, também não quero saber. E mais a ordem dentro da minha casa é: se Ninha morrer hoje, pode enterrar. E não avisa ao Guilherme que Ninha está morta. Se um dia ele lembrar de perguntar pela mãe dele: olha, sua mãe morreu tem 10 anos. Dentro da minha casa essa é ordem. É duro. Que isso, irmã? Como ser humano é doído você sentir a rejeição do teu filho. Você fez tudo por ele. Mas eu estou em processo de cura. Estou pregando hoje algo que serve para mim. O mergulho, os 7 mergulhos de Naamã, porque cada mergulho que nós damos na presença do Senhor, irmãos, é algo que Ele tira de nós e coloca algo dele em nós. Vai tirando as nossas imundícies e vai colocando as digitais dele em nós, porque somos vasos de barro. E Ele vai nos moldando durante a nossa caminhada. É durante a nossa marcha. É durante o nosso caminho. É cumprindo o nosso chamado. E o Senhor Ele vai moldando a cada dificuldade que nós passamos. Ele vai como o olheiro na roda. Ele vai molhando o vaso. Ele vai molhando o barro. Ele vai transformando esse barro molhado e vai fazendo um vaso novo de acordo com o que Ele quer. Não é como nós queremos, é como Ele quer que nós estejamos. E essa é a nossa consciência. A pastora pregou muito bem aqui, que a cada dia nós temos que negar a nós mesmos. Não é o meu querer, não é como eu quero. Eu preciso mudar a todo dia uma coisa, conforme a vontade do Senhor. É desse jeito, irmãos. E Naamã, ele foi para os seus mergulhos. Ele deu o seu último mergulho e aquele homem subiu limpo. Conhecemos a história. Ele saiu curado, ele saiu, diz a palavra, como a pele de um bebê. Já imaginou aquela pele cheia de chagas, coçando, machucada, e sai limpa como a pele de um bebê? É milagre que o Senhor realiza ainda nos dias de hoje também. É através da minha e da tua fé. Aí, eu entendi o propósito daquela menina naquele país estranho, convivendo com um homem duro, disciplinado, general de guerra. Sabe qual foi, irmãos? O sofrimento dela todinho, para que serviu? Para que a vida de Naamã e a sua família alcançasse a salvação do Senhor. Aleluia. Tudo que aquela menina passou valeu a pena. Porque a Bíblia diz que uma alma
Olha só, ele foi curado e agora ele declara que nunca mais se prostraria diante aos deuses da tua nação. Nunca mais ele entraria no templo das divindades do teu país e se prostraria para adorar, porque agora ele conhecia o verdadeiro e único Deus de Israel, aquele que tinha poder para curar, aquele que tinha o poder para transformar, para mudar o que ele era por dentro, para mudar os pensamentos de Naamã, para mudar os sentimentos de Naamã. Talvez agora ele se tornou um marido melhor, um general melhor, um ser humano melhor, porque ele conheceu aquele que é o verdadeiro amor. Você consegue entender por que muitas vezes nós passamos por tanta dificuldade? Por que tantas vezes nós sofremos tanto? É porque através de nossa vida está sendo bênção para alguém. O Senhor precisa alcançar alguém através de nós, e nós enfrentamos momentos de dificuldade. Mas eu quero te dizer nesta noite: permita-se ser curado, permita-se ser tocado pelo oleiro, permita-se ser moldado pelo Mestre, para que Ele possa nos colocar aonde é o lugar que Ele tem separado para nós. Talvez não fosse a palavra que você gostaria de ouvir hoje, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Foi a palavra que o Senhor encheu o meu coração. Foi a palavra onde Deus mandou também que eu mergulhe, para que Ele possa me curar. Precisamos ser homens e mulheres, crianças e jovens, obreiros, curados para curar, porque pessoas entrarão por essas portas feridas e acabadas, destruídas pelo diabo, e precisamos estar preparados para abraçar, para cuidar, para profetizar, para sarar as feridas dessas pessoas, para que Deus possa cumprir o propósito na vida deles, irmãos, porque a alma deles para o Senhor é muito valiosa, é muito valiosa. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, as palmas para o Senhor.